10% do seu salário guardados todo mês podem colocar mais de 100 mil reais na sua conta sem você perceber. Parece simples, né? Mas é aí que mora o problema. Quantas vezes você já prometeu que ia guardar uma grana e no final do mês não sobrou nem para os cafezinhos? E aqui vai uma pergunta que só vou responder no final deste vídeo. Qual é a diferença entre quem consegue guardar dinheiro e quem vive sempre no vermelho, mesmo ganhando a mesma coisa? Fica até o final porque vou te mostrar a matemática que ninguém te ensinou na escola e que pode mudar sua vida financeira para sempre. Spoiler. Não tem nada a ver com investimento milagroso ou ação que vai bombar. Olha só, você conhece a Ana. Ela trabalha como operadora de caixa, ganha R$ 2.500 por mês, nada muito diferente da realidade da maioria dos brasileiros, né? Pois é, a Ana descobriu uma coisa que mudou completamente a vida dela. Ela começou a guardar apenas R$ 250 por mês. Isso mesmo, 10% do salário dela, e sabe quanto ela tem hoje, depois de alguns anos fazendo isso religiosamente? Mais de 20 mil reais guardados e o mais incrível. Ela nem sente falta desse dinheiro no dia a dia, mas espera aí, porque a história fica ainda mais interessante quando você entende o que acontece no longo prazo. Se a Ana continuar fazendo isso por 20 anos, investindo esse dinheiro numa aplicação que rende 10% ao ano, ela vai ter 180 mil reais. Sendo que apenas 60 mil saíram do bolso dela e 120 mil foram de juros compostos trabalhando a favor dela. Agora me diz uma coisa. Você acha que é mais fácil ficar rico investindo R$ 1.000 numa ação que pode bombar ou despensear, ou guardando R$ 250 todo mês sem falta? A resposta vai te surpreender e eu vou provar isso com números que não mentem. Enquanto você fica adiando, a inflação e o tempo estão trabalhando contra você, quando perceber. Passou a vida inteira trocando tempo por boleto e não por patrimônio, e olha que eu não tô falando de teoria não. Tô falando da realidade de milhões de trabalhadores CLT que vivem nessa correria sem fim. Você sabe qual é o drama do trabalhador CLT? O 13º salário que vai todo pro cartão, o FGTS que só cresce devagar, o INSS que não vai dar conta da aposentadoria, e no meio disso tudo, a sensação de que nunca sobra dinheiro. Mesmo quando chega uma promoção ou um aumento, mas ninguém fica rico da noite pro dia. Todo milionário começou com o primeiro hábito e 10% parece pouco. Mas é isso que separa quem vive correndo atrás do próximo salário de quem constrói liberdade de verdade. Deixa eu te mostrar uma matemática que vai abrir sua mente. Conhece o Sérgio? Ele é supervisor numa empresa, ganha 10 mil reais por mês. Aplicando a mesma regra dos 10%, ele guarda R$ 1.000 todo mês, no mesmo período de 20 anos. Com a mesma rentabilidade, ele vai ter mais de 700 mil reais. Percebe a diferença? O que importa não é só quanto você ganha, é quanto você consegue guardar com consistência. A taxa de poupança importa mais que o rendimento dos investimentos. E essa é uma verdade que poucos entendem. Todo mundo quer saber qual é a ação que vai bombar, qual é o fundo que paga mais. É igual ficar trocando de dieta milagrosa achando que o segredo tá no próximo troque. Mas deixa eu te contar uma história que vai mudar sua perspectiva completamente. A Fernanda investe R$ 100 por mês numa aplicação que rende 20% ao ano, rendimento alto, né? Já o João investe R$ 750 por mês numa aplicação que rende apenas 10% ao ano. Adivinha quem sai na frente? O João ganha de lavada porque investe mais, mesmo com retorno menor. Depois de 10 anos, a Fernanda tem cerca de 22 mil reais. Enquanto o João tem mais de 150 mil reais, a lição é clara. O que constrói patrimônio não é o retorno que você espera, é o quanto você consegue investir consistentemente. Agora você deve estar pensando. Tá bom, entendi a teoria, mas como eu faço isso na prática sem depender de força de vontade? Porque convenhamos, força de vontade todo mundo tem na segunda-feira, mas na sexta-feira, quando bate aquela vontade de pedir um delivery, a coisa muda de figura. A técnica é simples e se chama pague-se primeiro. Antes de pagar qualquer boleto, pague você mesmo assim que o salário cair. Já transfere os 10% como se fosse uma dívida com seu eu do futuro, e aqui vai um segredo. Automatize tudo, crie uma transferência automática no dia do pagamento, abra uma conta separada sem cartão de débito. Esqueça que esse dinheiro existe no curto prazo, parece radical. Deixa eu te contar a história do Caio. O Caio é motorista de Uber, ganha cerca de 4 mil reais por mês. Ele automatizou 400 reais todo dia 5 no início. Confesso que foi difícil, ele teve que cortar algumas coisas, repensar alguns gastos, mas sabe quanto ele tem hoje, depois de 3 anos fazendo isso? Quase 20 mil reais guardados, sem estresse, sem sofrimento, e o mais legal é que ele nem sente falta desse dinheiro no dia a dia.
o cérebro se adapta. É como quando você muda de casa e no início acha tudo diferente, mas depois de um mês parece que sempre morou ali, mas guardar 10% é só o primeiro passo. Cada aumento de salário, cada promoção é uma oportunidade de aumentar o percentual. A diferença entre guardar 10% e 30% é acelerar o relógio da liberdade. E aqui é onde entra uma vantagem específica de quem trabalha de carteira assinada. Use o 13º salário para turbinar os investimentos. Participação nos lucros pode virar investimento, progressão de carreira significa mais liberdade financeira. Cada 10% guardado hoje é um pedaço de tempo livre que você compra lá na frente. A liberdade que você sonha não é golpe de sorte, é resultado dessas decisões repetidas mês após mês. A gente não está falando de enriquecer em 6 meses. Estou falando de construir uma vida sem boletos te controlando, uma vida onde você é dono do seu tempo, não refém do próximo salário. Mas deixa eu te falar uma coisa que pode acelerar ainda mais esse processo. Existe uma estratégia que os especialistas chamam de escada de percentuais. Você começa com 10%. Mas a cada 6 meses aumenta 1% no final do primeiro ano, já está guardando 16%, no segundo ano, 22% parece pouco. Em 5 anos você está guardando 42% do que ganha. E aí, meu amigo, as coisas ficam interessantes de verdade, porque quando você consegue viver com 60% do seu salário, você precisa trabalhar muito menos anos para ter liberdade financeira, e sabe o que é mais incrível? A maioria das pessoas que consegue fazer isso relata a mesma coisa. A qualidade de vida melhora, não piora, porque você para de viver ansioso com dinheiro, para de ficar contando os dias para o próximo salário cair agora. Deixa eu te contar sobre os descontos obrigatórios que todo CLT conhece bem, INS, IRF, essas coisas que saem automático do salário, muita gente reclama. Mas na verdade isso pode ser uma vantagem, como assim? Simples, você já está acostumado a viver sem esse dinheiro que sai automático, então por que não criar mais um desconto automático, só que dessa vez a favor do seu futuro? É só uma questão de perspectiva e os benefícios. Vale refeição, vale transporte, plano de saúde, tudo isso representa dinheiro que você não precisa tirar do salário líquido. Use essa vantagem a seu favor se você ganha 2.500 líquidos. Mas tem R$ 500 em benefícios, na prática você está vivendo com R$ 3.000 de renda, então guardar 10% fica ainda mais fácil. As férias remuneradas são outra oportunidade de ouro, todo ano você recebe um salário extra, e se você usasse pelo menos metade desse dinheiro para turbinar seus investimentos? Em 20 anos só com esse dinheiro das férias você teria uma reserva considerável e a rescisão trabalhista, o FGTS. Muita gente vê isso como dinheiro perdido, mas na verdade é uma reserva de emergência que se forma automaticamente. Sabendo disso, você pode ser mais agressivo com seus investimentos. Porque já tem uma rede de segurança, deixa eu te falar sobre previdência privada também. O INSS não vai dar conta da sua aposentadoria, isso é realidade. Mas se você começar cedo com os 10%, pode complementar com uma previdência privada mais tarde, quando tiver mais estabilidade financeira. Agora vem a parte que pode mudar tudo para você. Existe uma diferença gigantesca entre quem investe pensando no curto prazo e quem investe pensando no longo prazo. E essa diferença não é só matemática, é psicológica. Quando você investe pensando no longo prazo, as oscilações do mercado não te afetam. Você não fica checando a rentabilidade todo dia, não fica ansioso quando a bolsa cai, você simplesmente continua guardando seus 10% mês após mês. Porque sabe que o tempo está do seu lado, e aqui entra um conceito que poucos conhecem. O poder da média de custo, quando você investe a mesma quantia todo mês, às vezes compra mais caro, às vezes mais barato no longo prazo. Isso suaviza os altos e baixos do mercado e melhora sua rentabilidade média. Mas não vou mentir para você, os 3 primeiros meses são os mais difíceis. É quando o cérebro ainda está resistindo à mudança, é quando bate aquela vontade de usar o dinheiro para qualquer emergência que aparece, mas se você conseguir passar dessa fase, o hábito se torna automático, e tem uma coisa interessante que acontece depois de alguns meses guardando dinheiro consistentemente, você começa a pensar diferente sobre consumo. Aquela vontade de comprar por impulso diminui, você começa a valorizar mais suas escolhas, a pensar se realmente precisa daquilo, não é que você vira um pão duro. É que você desenvolve consciência financeira, e consciência financeira é o que separa quem constrói patrimônio de quem vive sempre no vermelho. Deixa eu te dar uma dica valiosa sobre onde investir esses 10%. No começo,
Foque na simplicidade, tesouro direto, CDB, fundos de renda fixa, nada muito sofisticado. O importante é criar o hábito de guardar, depois, conforme você vai aprendendo e se sentindo mais confortável, pode diversificar, e aqui vai um erro que muita gente comete. Fica procurando a aplicação perfeita e esquece de começar, é melhor começar numa poupança do que não começar, porque o hábito é mais importante que a rentabilidade nos primeiros meses. Mas vamos falar de números concretos. Se você ganha R$ 3.000 e conseguir guardar 300 por mês, investindo a 12% ao ano. Em 15 anos você terá mais de R$ 150 mil em 20 anos, quase R$ 300 mil em 25 anos, mais de meio milhão de reais, pensa bem no que isso representa. É praticamente a liberdade financeira para a maioria das pessoas, é poder escolher se quer continuar trabalhando ou não, é ter segurança para tomar riscos calculados para empreender. Para viver a vida nos seus termos, e tudo isso começou com uma decisão simples. Guardar 10% do salário não foi mágica, não foi golpe de sorte, não foi ação que bombou da noite para o dia, foi consistência, foi disciplina, foi pensar no longo prazo. Agora deixa eu responder aquela pergunta que fiz no início. Qual é a diferença entre quem consegue guardar dinheiro e quem vive sempre no vermelho, mesmo ganhando a mesma coisa? A diferença não está na renda, não está na sorte, não está no conhecimento sobre investimentos, a diferença está numa decisão simples que essas pessoas tomaram um dia. Pagar a si mesmas primeiro, elas entenderam que guardar dinheiro não é sobre sobrar no final do mês, é sobre priorizar no início do mês. Elas automatizaram o processo. Tiraram a força de vontade da equação e transformaram isso num hábito tão natural quanto escovar os dentes. E com o tempo, perceberam que aqueles 10% não faziam falta no dia a dia, mas faziam toda a diferença no futuro. É isso que separa quem constrói patrimônio de quem vive correndo atrás de boleto, não é o quanto ganha. É o quanto consegue guardar com consistência, e 10% é um número que qualquer pessoa, em qualquer faixa salarial, consegue atingir se realmente quiser. A sua liberdade financeira começa com um número pequeno mas poderoso. 10% e lembra, quem fica rico não é quem toma grandes decisões, é quem toma pequenas decisões certas todo dia. Conta aí nos comentários. Quanto por cento do seu salário você consegue guardar todo mês? E se você quer saber qual é o próximo passo depois de dominar os 10%, fica ligado que no próximo vídeo vou mostrar uma estratégia que pode acelerar ainda mais seus resultados.